Boa noite a todos. Nós hoje temos o prazer, a alegria de receber conosco Luiz Carlos Lisboa, que nos falará sobre esse livro que vamos ler hoje. Mas, antes de Luiz Carlos começar, eu passo ao nosso coordenador desse programa, que é o Mafra Carbonieri, com quem eu tenho o grande prazer e a honra de trabalhar. Você fala, Mafra? Primeiro, eu quero dizer que sou um escravo do protocolo. Eu faço questão de formalidade, pelo prazer de ir contra qualquer formalidade. Nada de protocolo, nada de formalidade. E os nossos discursos são difusos, todos falam, ninguém interrompe ninguém. Quem estiver com a palavra completa o seu pensamento e tem o comentário logo em seguida. É assim que funciona a academia, é assim que os nossos trabalhos funcionam aqui também, e até agora tem dado muito certo. Eu quero comunicar a todos a presença do Fernando Holliday, que é uma voz nova na política, e como nós precisamos de vozes novas na política para renovar esse país, renovar conceitos, então nós acreditamos num projeto político de Fernando Holliday, seus assessores, seus apoiadores, e todos nós somos apoiadores de boas ideias, no momento em que o Brasil precisa, mais do que nunca, dessas boas ideias, de novas estruturas, de novos fundamentos e de ambições que sejam justas. E o Fernando Holliday, que eu estou conhecendo pessoalmente agora, diz muita coisa a mim, que traz o nome da Billie Holiday, que é um ícone da cultura de todos e da cultura de um país que, infelizmente, está fechando, criando muros, erguendo muros, separando povos, quando o grande objetivo da vida é a solidariedade, a união entre os povos, união entre pessoas, troca de entendimento. Bom, eu quero notar a presença do Sinésio. Sinésio é o último eleito da Academia Paulista de Letras, uma pessoa que já vem acompanhando os nossos trabalhos, um escritor importante, um diplomata, um homem que sabe conviver, sabe o que é consenso. E quando se fala em consenso, aqui está o José Gregori, que com a sua habilidade cadenciada para a política e, portanto, para o consenso, e está presente também, e está sempre presente em nossos propósitos de uma vida melhor. Ele colabora conosco com o seu discurso afável, a sua presença muito querida. Então, aqui estamos reunidos, estamos em casa, estamos em família. E é um prazer imenso receber aqui o Luiz Carlos Lisboa. Eu costumo fazer, numa reunião literária como esta, eu costumo fazer um comentário sobre o livro que está em pauta. Mas eu não quero, já falei demais, eu não quero perder tempo, porque o tempo é precioso quando Lisboa está entre nós. Ele é especialista em literatura, ele vive a literatura, e nós temos que aproveitar a presença dele, aprender com ele, acompanhar o que ele faz com a literatura. Vamos ver o que ele vai fazer com o Dostoiévski. Lisboa, é com você. Boa noite. Eu vou começar, como de hábito eu faço, com uma súmula, dando uma ideia geral do livro que nós vamos discutir. Memórias do Subsolo foi toda escrita em Moscou entre janeiro e maio de 1864, enquanto um pesado inverno caía sobre a cidade e a mulher do escritor morria no aposento ao lado, vencida pela tuberculose. A obra é o monólogo de um aposentado sem nome,
na aparência só voltado para si mesmo, mas na verdade aberto ao estar no mundo. Isso é, o mistério da existência humana. Na primeira parte do livro, ele duvida das certezas e parece disfarçar sua ansiedade ante toda possibilidade alternativa. Na parte que se segue, o livro mostra os encontros e desencontros do personagem, assim como o que está por trás dos seus interesses e até da sua própria crueldade. O modo como o herói desmonta os raciocínios que acabou de construir e em seguida os refaz para novamente duvidar deles é um desafio para o leitor curioso. Jorge Luiz Borges disse uma vez que a simples leitura atenta de Memórias do Subsolo mudou sua maneira de olhar o mundo. Quando li Dostoiévski, ele confessou: senti que havia perdido minha inocência a respeito da vida. Um outro grande autor americano, William Faulkner, escreveu que o russo, abre aspas, é como o vagalume que ilumina muito pouco quando pisca, mas quando com a sua pequena luz podemos ver de quanta escuridão está cercado o ser humano. Memórias do Subsolo, traduzido também em português como Notas do Subterrâneo, é o menor de todos os livros de Dostoiévski, mas suas páginas carregadas de verdade e de meditação profunda sobre o homem fizeram dele um dos maiores livros da literatura mundial dos últimos 2 séculos. Não é exagero dizer que uma viagem pela obra desse espantoso escritor equivale a uma jornada moral, psicológica e filosófica. Memórias do Subsolo pode ser visto como a meditação de um observador ávido pela realidade e pelo significado da vida humana. A visão religiosa do livro assenta na mística ortodoxa grega e russa, que entende a conversão como fenômenos que ocorrem no eterno presente, não ao longo da vida ou da história. A obra pode ser percebida como um tratado das dúvidas, mentiras e esperanças que inquietam os que se atreveram a pensar um pouco além das banalidades do dia a dia ou das crenças que o medo fabrica e sustenta. A obra é tecida de falsas aproximações com o real, as quais escapam à nossa compreensão num parágrafo, para logo nos iluminarem no seguinte. Mas Dostoiévski é interessado demais no mistério humano, para nos deixar a meio caminho da realidade. A segunda parte do livro revela o filósofo que refaz a pergunta e que, de novo, acende a chama da curiosidade em nós. Ele ri da pretensão humana de saber tudo e logo nos enche de novo a alma com a esperança. Seu herói sem nome é belo e assustador ao mesmo tempo. Por isso, nunca sabemos ao certo se ele nos conforta ou se ele nos desafia. Poucos críticos talvez olharam tão fundo no coração de um autor quanto Mikhail Bakhtin, que quando da publicação do seu livro Problemas da Poética de Dostoiévski, já estava preso na União Soviética por suas opiniões. Nesse estudo, o teórico da linguagem diz que Memórias do Subsolo se fez sobre uma confissão elaborada na expectativa da palavra do outro. Para ele, somos quase nada, mas somos, sem dúvida, tudo aquilo que ele chama de polifonia. E ele usa em abundância essa palavra. E que Dostoiévski mostra tão bem nos seus romances, especialmente em Memórias, no concerto das vozes polifônicas que são independentes da voz do autor. Mas do que trata, afinal, Memórias do Subsolo? Esta novela, em 2 partes, é construída sobre uma confissão que circula como uma serpente entre conceitos e opiniões, argumentos e análises. Seus elementos se destroem mutuamente à medida que são examinados ou relidos. Sua leitura é tudo, menos monótona. Se o leitor mantém a atenção, é recompensado pelas descobertas que faz. A primeira parte do livro consiste em 11 pequenos capítulos.
O herói sem nome da história é um ser magoado pela vida, alguém que se esconde em seu buraco de rato, mas que ainda tem sonhos de grandeza. Ele nos contagia de sua indignação, para em seguida desmontar os argumentos que usou, e se acaso nos faz rir, ele convoca em nós a seriedade como algo indispensável. Brinca, em verdade, com as nossas reações e sentimentos, esvazia as nossas esperanças e logo constrói castelos com palavras em torno de imprecisão dolorosa e das coisas. Seu alvo mais constante é o racionalismo. E sua única certeza é a dúvida. O homem do subsolo conhece a arte cruel e sofisticada de tirar o tapete de sob nossos pés, e faz isso de um modo tão especial que nos agrada. Curiosos que somos, prosseguimos a nossa leitura. O narrador sem nome é um funcionário público aposentado, como já se disse, que deseja a atenção do leitor, para lentamente deixá-lo em dúvida. Quando abala os pilares a que nos agarramos, com as nossas certezas, parece impiedoso. Logo em seguida, descobrimos que nos salvou de uma ilusão. O fato é que o autor, personagem, por sua arte admirável, mantém nossos olhos fixos nele. Tudo na sua narrativa é convincente e, ao mesmo tempo, é pura metáfora. Como na menção do Palácio de Cristal, a sociedade socialista perfeita que sempre morou no sonho dos russos e, afinal, nunca passou de um desejo. A segunda parte de Memórias é 2 vezes mais longa do que a primeira, e há nela 3 episódios que revelam o desconforto do herói entre os seus semelhantes. Com o subtítulo A Propósito da Neve Molhada, sua narrativa inclui um longo diálogo com Lisa, uma jovem prostituta da cidade de Riga, contra quem o sombrio personagem revela o seu lado mais cruel. A certa altura, o herói anônimo volta à evocação dos seus 40 anos, da primeira parte do livro, para provar que no mundo todos vivem suas vidas baseados em ficções. Na Rússia do tempo do autor, segunda metade do século XIX, o livro foi recebido com frieza pelo leitor comum, embora para alguns soasse como escrito pelo maior filósofo da época, Nietzsche. Uma minoria dizia isso. No entanto, quem explicou melhor a fraca aceitação inicial de Memórias do Subsolo foi o tradutor brasileiro de Dostoiévski, Boris Schneiderman, que lembrou, num dos seus notáveis prefácios, que os contemporâneos muitas vezes são os piores intérpretes de uma obra. O extraordinário nisso é o fato de que os personagens de Dostoiévski estão confortavelmente identificados em nossa época, onde florescem as ideologias marxistas, o avanço do imperialismo e o liberalismo econômico. Em Memórias, fica bem clara a tensão entre o homem profundo, aquele que tenta entender a realidade a partir do percebimento das próprias contradições, e a grande maioria dos demais homens, que, agarrados a certezas e condicionamentos, desesperam em meio à verbalização e à busca de argumentos. Ainda assim, por sua natureza, o homem profundo e rempli de soi-même é contraditado pela realidade de cada momento, traído por suas contradições e desejos. Quanto mais a fundo de si ele vai, tanto mais agoniado ele se sente. Em Memórias, isso se mostra em cada página. Por toda a narrativa paira a mensagem vaga de que todo pensar humano é feito apenas de sonhos e de impressões. Para o anti-herói de Dostoiévski, o homem só faz coisas más porque não compreende sua própria alma. A oposição entre o homem subterrâneo e o homem de ação deve ser entendida para que o livro faça sentido, ou ele seria só um rosário de queixas, de amargor, de revoltas. O filósofo e crítico Luiz Felipe Pondé, no seu Crítica e Profecia, a filosofia da religião em Dostoiévski, ele chama a atenção dos heróis do subsolo de agoniados, por conta de exercícios da razão levados ao paroxismo, e lembra que o ser humano, em geral, ou é objeto da religião
ou não é nada, sendo apenas pura circularidade. Mas Dostoiévski era, no seu íntimo, apaixonado e impetuoso, lendo em voz alta cartas e manifestos radicais que o identificavam com nihilistas, materialistas e todos os irreverentes de plantão. Isso custou ao escritor uma dura experiência por volta dos seus 30 anos. Em 23 de abril de 1849, ele foi preso e levado à fortaleza de São Pedro de São Paulo, na margem do rio Neva, que corta São Petersburgo. Ao fim daquele ano, foi condenado à morte e enfrentou um pelotão de fuzilamento, cuja pena foi suspensa no último momento para ser levado a cumprir apenas 4 anos de prisão na Sibéria. Proibido de ler e escrever no degredo siberiano, Dostoiévski levou sempre consigo um velho exemplar do Evangelho cristão, que devorava e em cujas páginas fazia anotações. Por sorte da humanidade, porém, ele nunca foi um homem de um livro só, tendo ao longo da vida conhecido muito da alma humana no contato com Platão, com os clássicos gregos, com Santo Agostinho, com Shakespeare e alguns outros. Em seu agudo ensaio sobre o autor russo, Pondé nota com peculiar profundidade que a observação dos outros presos carregando areia de um lado para o outro na penitenciária siberiana ajudou Dostoiévski a acreditar que a condição humana não tem sentido, ou pelo menos não faz sentido para nossos olhos humanos. Ao mito grego do esforço baldado, juntava-se a promessa cristã de que pelo sofrimento o indivíduo se transfigura, sendo o niilismo apenas a negação da esperança. No final do exílio siberiano, o escritor conseguiu os livros que queria, e esse foi o seu grande começo. Leu o Corão, Vico, Kant e Hegel, e descobriu que o interesse religioso era uma sede quase nunca saciada, e que às vezes a busca é o próprio fim do caminho, que nós não percebemos. Dostoiévski foi sua formação filosófica que fez dele o autor de Os Irmãos Karamazov, sua vasta e maior obra, e mais essa pequena joia que é Memórias do Subsolo. O segredo de imensa força narrativa do autor é explicado pelo filósofo, pensador e linguista Mikhail Bakhtin, que em Estética da Criação Verbal havia defendido a ideia do filósofo Heidegger, segundo a qual, abre aspas, é a própria existência que fala pela boca do escritor, fecha aspas. Com rara sensibilidade, em Problemas da Poética de Dostoiévski, publicado em 1963, Bakhtin demonstra que em várias de suas obras o escritor russo não se inspira em ideias petrificadas, mas discute com seus personagens e reforça os argumentos dos que se opõem a seus heróis, criando um verdadeiro romance de ideias e dando vitalidade a uns e outros, sem particularizar ou se identificar, mantendo sempre o mesmo vigor crítico. Por isso é difícil dizer qual das duas partes de Memória do Subsolo é a mais apaixonante para quem segue seus volteios, sua indignação e sua esgrima verbal aparentemente infinita. Em resumo, essa é a súmula do livro. Agora vamos falar dele. Eu acho engraçado a discussão com o carnaval tocando aqui na praça. É um contraste violento. É um contraste muito bom, mas eu acho engraçado, isso que é legal da vida, esse contraste, né, quando a gente está aqui harmoniosamente, tá rolando um carnaval lá. Engraçado, Mafra, Lisboa, Ana, toda vez que eu estou mais fortemente espiritualizado, eu leio um livro que me acaba com a minha moral espiritualista, digamos assim. Quando eu estava mais forte, veio o livro do Tolstói, que é A Morte de Ivan Ilitch, daí deixa para baixo. Esse livro, eu achei ele difícil, não na sua compreensão de leitura, né, no entendimento da leitura. Eu achei ele difícil porque eu estou num momento tão bom da minha vida, assim, tão querendo para cima, e vem um livro que me acaba
né, me põe para baixo no sentido de alegria. Eu achei um livro triste, porém é bom para me fazer refletir, logicamente, e pensar sempre duas vezes. Quando eu estou com um pé na frente, venho um pé atrás. Para me fazer refletir filosoficamente, tem muita a questão. Eu sou muito contra a questão do niilismo de Nietzsche, depois dessa aversão à positividade, sempre sim à negatividade. Porém, Memórias do Subsolo, memórias são lembranças, são questões que normalmente são ou saudosistas, alegres, e o subsolo que contém a expressão de estar abaixo do zero, abaixo do térreo, abaixo do limite, ou seja, o inferno astral, o inferno mental, psicológico. Se eu não me engano, o Dostoiévski, ia falar Tolstói agora, o Dostoiévski escreveu esse livro em 64, quando a mulher dele estava morrendo, não era isso? Teve uma situação assim. Então, assim, ele bebeu de uma fonte que estava na casa dele, além de ele ter ficado 4 ou 5 anos na Sibéria, num trabalho para compensar a pena de morte dele. A vida do autor é sempre válida por isso. Mas é um livro assim que eu terminei de ler faz 3 dias e até hoje estou me recuperando. Espero que depois da sessão de hoje eu me recupere um pouco. Não sei se... Agora eu vou voltar a ficar em dúvida com Deus de novo. Não sei se Deus gosta de mim, não sei se é recíproco ou não, mas enfim. Valeu a pena porque mexeu comigo de novo. Se mexeu comigo porque tem alguma coisa, né? Um cara que trabalhava como funcionário público, depois recebeu uma herança, depois aquilo vai tomando uma conta que não me fez bem. Não me fez bem. Sim. Né? Mas curti a leitura. É aquele negócio, é a dor do prazer, entendeu? É o prazer da dor, ao contrário. Não sei se vocês entenderam, mas enfim, eu me confundi tudo, mas vocês entenderam, né? Mais ou menos. A proposta do nosso encontro aqui é investigar o que há no livro, mergulhar no livro, explorar o livro, entender o livro. E não propriamente observar se ele nos faz bem ou mal. Isso é secundário, me parece. Então, no caso aí, o efeito que ele produz em nós é um caso nosso pessoal particular. Não tem nada a ver com a nossa conversa praticamente. Agora, o livro em si, ele é contraditório, tem a intenção de ser contraditório. Era isso que provavelmente o autor queria, procurou e obteve, certamente, por uma reação como essa sua, de ver que ele obteve essa coisa. Ele aguça as dúvidas. E as dúvidas não são agradáveis. Nós queremos certezas. Queremos ter certeza. Alguém que nos garanta que depois da vida tem isso e aquilo, coisa do tipo. E ele... Agora, a religião ortodoxa greco-russa, ela tem uma peculiaridade que difere muito das religiões, das outras, do judaísmo, do catolicismo, etc. É o fato de que a conversão é aqui e agora. Para eles, tudo começa na conversão. É no momento da conversão que a pessoa, então, passa a ser integrada naquela comunidade. Eu não tenho nenhuma relação pessoal com essa religião, ou com qualquer outra. Mas faz diferença. Então, na medida em que esse conceito de religiosidade é instantâneo, a pessoa está ou não está naquilo. Entende? E é realmente um problema de realização da coisa no momento. E o resto, tudo depende disso. Eu li uma vez que havia na época que esse livro, de certa forma, Dostoiévski quer polemizar com um pensador que existia na Rússia nessa época, Tchernchevsky, que era um iluminista tardio, e que dizia que o mal do homem estava na falta do conhecimento e da razão. E que só através do conhecimento, só por meio do conhecimento, da razão, do estudo, em última análise, o homem poderia passar por um patamar superior. E que, de alguma maneira, nesse livro, Dostoiévski polemiza com ele, criando uma personagem, o Homem do Subsolo, que é uma personagem
o tempo todo é citado que ele é o mais inteligente, o que tem mais conhecimento, o mais culto, e que, apesar disso tudo, tem todos esses problemas de caráter que aparecem o tempo todo no livro, né? Então, ele propositalmente estabeleceu essa discussão. É verdade. Agora, tem o seguinte, essa obra foi publicada em jornais antes, quer dizer, elas trataram de assuntos da ordem do dia. No entanto, ela tem uma perenidade, uma duração dentro dela que vale para qualquer época, como foi mencionado aqui na introdução. Quer dizer, hoje, na época do capitalismo industrial, seja lá o que for, da modernidade, isso tem validade, é a mesma coisa. O fato de você construir uma ideia e demolir a ideia em seguida mostra como é vã, como é insignificante o nosso pensar, como é superficial. Isso ele trata disso mostrando. Ele criou, o Bakhtin teve uma coisa genial, ele falava na carnavalização, essa aí, da vida misturada, é um bom acompanhamento, quer dizer, de modo que era uma coisa verdadeira, momento a momento, de viver a coisa, descobrir a coisa momento a momento. Na época foi uma revolução, em todas as épocas houve alguém que falou nisso. Na modernidade também, há uma série de coisas. Dizem que o Zen Budismo fala disso. Eu não afirmo, não sei, eu não conheço a fundo o Zen Budismo. Mas dizem que o Zen Budismo propõe isso. Conhece você mesmo aqui e agora. Se você quer conhecer alguma coisa sobre a realidade transcendente, você pergunta por que você quer. É o primeiro passo. Então, a realização é no momento do indivíduo, é aqui, agora. Não é depois, não é na Bíblia, não é num livro sagrado. É contato pessoal. O Dostoiévski, inacreditavelmente, ele se antecipou, ele viu essa coisa assim com muita realidade. Enquanto o Tolstói ele escrevia belíssimos romances, o Dostoiévski propunha coisas de um homem entrar dentro dele próprio, fazer uma excursão por dentro. E isso ele é grandioso. Eu estava comentando hoje com meu amigo querido aqui, que ele tinha o autor de Lolita, Nabokov, tem uma certa aversão pelo Dostoiévski e prefere prefere o outro. E de maneira que há aquela coisa assim, mas na verdade a gente tem de voltar a atenção para o que é essencial na obra. E é na leitura da obra. É um exercício muito grande, esses dois livros, duas partes do mesmo livro. É um exercício muito grande de conhecimento e de autoconhecimento, porque ele constrói castelos. Por exemplo, essa coisa do mito do socialismo perfeito, que é o castelo de cristal, como ele chama, esse castelo já foi demolido várias vezes. A última vez durou 72 anos. Não deu certo. Não há perfeição nas coisas que o homem tenta criar artificialmente, montagens que ele faz. E ele mostrava isso na pequena discussão, no pequeno debate dele. É isso. Eu gostaria de fazer algumas observações assim, mais pertinentes à própria história do livro. Eu considero que a primeira parte é extremamente difícil de a gente conseguir entender direito, porque a gente imagina de início que ele esteja defendendo uma tese qualquer, mas ele não, ele faz questão de se contradizer a todo momento, ele defende e ataca ao mesmo tempo tudo e todos. Na segunda parte é que a gente fica sabendo realmente quem ele é. E nesse ponto eu considero, como dizem alguns autores, que essa obra se aproxima muito da obra do próprio Freud, porque ele se manifesta, esse personagem, como uma pessoa que tem um extremo complexo de inferioridade. E é um complexo de inferioridade muito bem explicável
pela infância dele, porque ele perdeu os pais muito cedo, então ele não teve nenhuma referência assim de carinho, de amor e tal. E ele então tem um complexo de inferioridade de tal maneira exacerbado que ele faz questão de querer mostrar, através da sua cultura e da sua inteligência, coisas absurdas. Então, por exemplo, aquele encontro que ele tem com aquele oficial, que é extremamente ridículo. Ele acha que o oficial deveria respeitá-lo. Se afastar dele. E ele gostaria de fazer um duelo com ele. E então compra uma roupa muito... gasta dinheiro para se vestir muito bem, porque ele era pobre. E vai a um encontro do oficial durante nas ruas para encontrá-lo, para dar um encontrão nele e quer que ele peça desculpas. Mas no fim, o camarada não lhe dá a menor atenção. É verdade. E quando uma vez ele realmente se encontra com o camarada, ele cai ao chão e o camarada passa por cima dele simplesmente. Quer dizer que, então, a vida dele é toda baseada nisso. Aquele encontro com os amigos, quando ele vai na casa daquele amigo, aquele que havia sido um companheiro dele, e encontra 3 pessoas que estão fazendo... Não respeitam a hora marcada com ele. Exatamente, né? Quer dizer, ele fazia questão de ser respeitado, mas para isso ele se mostrava extremamente agressivo e ridículo. Ele se tornava... Porque depois, nesse encontro em que ele fez questão de comparecer, esses 3 amigos haviam sido colegas dele e estavam se preparando para fazer uma despedida de um quarto amigo que também ele conhecia. O senhor está historiando o livro, praticamente. Mas no sentido apenas de mostrar isso, eu acho que o complexo de inferioridade dele é que persiste o tempo inteiro. Verdade. De fato, a ideia do complexo de inferioridade ocorreu a próprio Freud, quando leu o livro, e falou nisso, etc. Agora, o livro, a gente pode pensar assim, a primeira parte do livro, ele mostra a inconsistência do nosso modo de pensar. Não é uma coisa desordenada que ele quer lançar na confusão, não. Não me parece assim. Me parece que mostra o nosso modo desordenado de estruturar o pensamento. A gente constrói um castelo e depois vê que ele pode ser desmoronado. Só que a gente não desmorona, porque a gente quer acreditar em si próprio, a gente quer preservar aquilo. Ele desmorona. Ele desmoronou o próprio argumento dele. O Homem do Subterrâneo, na primeira parte, ele tem 40 anos de idade. Na segunda parte, ele tem 20 anos de idade. Depois ele volta para os 40. Nessa parte em que ele coloca o homem, ele mostra o homem, as nossas construções do dia a dia. Nós gostamos de alguém, gostamos de um partido político, nós gostamos de uma mulher, gostamos de alguém, uma estrutura, temos apreço por uma ideia e de repente essa ideia pode ser desconjuntada, só que a gente zela para que ela não seja. Ele não zela, não. Ele vai lá e desmonta tudo que ele montou antes. Então ele mostra como funciona, como pode funcionar a mente. A mente que é, eu vou ousar dizer uma palavra, a mente que é humilde. A mente que não está agarrada ao meu projeto, ao ego. Porque não está agarrada, é capaz de perceber o desmoronamento e a falácia dessa estrutura. Isso é uma revolução, um negócio admirável. Daí a admiração imensa do Mikhail Bakhtin por ele. O Bakhtin foi perseguido, foi preso em 1929, sofreu o diabo na União Soviética, porque ele afirmou que esse autor era uma pessoa admirável, era uma pessoa raríssima, porque ousava dizer essas coisas, principalmente em alguns livros. No último livro, Os Irmãos Karamazov, é arrasadora a coisa, porque ele pega 4 pessoas da mesma família e mais um monge. E ele disseca essa turma, essa pessoa fala tudo, cada um tem uma ideia, cada um tem um ponto de vista, cada um quer salvar o mundo e a humanidade em algum caminho. No entanto, todos esses caminhos são discutíveis. Ele acaba se encontrando com ele próprio e perguntando por que ele quer salvar tudo isso. Alguns. O Zosima, que é o personagem dele, é um sacerdote,
ortodoxo. Era um homem extraordinário, uma criação maravilhosa do Dostoiévski, porque ele põe em dúvida tudo, sacerdote. E ele fala muito na religião ortodoxa. Ele diz, você não pode seguir uma sequência, você acreditar em alguém, uma autoridade, seguir, acompanhar essa autoridade o resto da vida. É como acompanhar um líder político o resto da vida. No dia que ele se desmoraliza, você fica órfão. Não há nada seguro, não há nada que seja garantido. E nós vivemos atrás disso. Então, Dostoiévski foi brilhante nessa coisa o tempo todo. E outros livros dele, livros notáveis, Os Demônios, e muitos outros. A senhora tinha... Eu estou falando que eu gosto muito do Dostoiévski, porque em cada livro que você lê dele, você observa como que ele penetra na personalidade das pessoas e também no ser humano. É isso o que ele vai. Por exemplo, na primeira parte desse livro, o que acontece? Parece aquele joguinho de dados. Se anda uma casa, volta 2 casas. Por quê? Você está construindo alguma coisa, ou você está já falando que você parece um inseto, que você é gnômio, que você não tem nenhuma validade, e de repente você sobe. E de repente você põe tudo. Então, isso é muito interessante. Fantástico. É muito difícil ter um escritor realmente como ele. É realmente admirável. Ele desmoraliza a autorrespeitabilidade. Quer dizer, eu construo uma ilusão para mim e que ninguém discorde de mim porque fale com outros, não comigo. Eu mantenho aquilo, eu me esquivo daquilo. Isso serve para motivo político, ideológico, para toda espécie de coisa. Até para time de futebol serve. Por que escolher o Corinthians em vez do Flamengo? Não faz sentido. Não, porque que ali, escolha é essa? Na hora que eles estão passando a bola um para cada um, é na verdade uma sorte e também uma execução. Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Essa coisa do subsolo também não está muito... não transcreve um pouco a coisa da Rússia, da terra? Como que houve politicamente ali? Não, porque nessa época eram os czares que tomavam conta do poder e tal, era império. Então já era diferente. Houve czares liberais e outros não. Na verdade, o subsolo da ideia do homem inferiorizado pela dúvida. Dúvida por quê? Em face de quê? Infelizmente, a realidade, no fundo, em face da nossa situação na vida. Nós não temos garantia nenhuma. Podemos morrer a qualquer momento. Diz que quando ele escreveu, ele estava vivendo uma situação financeira ruim e também estava com o frio era muito forte. Mas né? essa coisa de... mas isso tudo são coisas locais que não variam nada. No trópico é a mesma coisa, o mesmo homem no trópico é a mesma coisa. Em qualquer lugar é a mesma coisa, não varia. A Rússia em si, a geografia russa não tem nada a ver com a mensagem do Dostoiévski. A geografia russa não tem. A mentalidade russa também não tem. É a humanidade que está ali. É isso sim. Somos nós que estamos ali. Tá, obrigado. Exatamente. Livro universal, por isso, né? Verdade. Querida Ana Maria, Mafra, Luiz Carlos, caros colegas, acadêmicos presentes, é sempre um prazer, Clementim, Mara Rúbia, é sempre um prazer estar aqui com vocês, pela convivência agradável, cordial, inteligente e também pelo aprendizado. O que me chamou a atenção sobremaneira nessa releitura de Memórias do Subsolo foi a estrutura baseada no dialogismo. A diferença, pelo que entendem os teóricos de dialética e dialogismo, a dialética tem uma tese, uma antítese e uma síntese. De certa forma, ela se fecha até abrir um novo elo de uma nova espiral. O dialogismo não, permanece aberto. E nesse dialogismo do nosso herói anônimo, consigo próprio, que não é um monólogo, mas é um dialogismo, emerge o outro na teoria do Mikhail Bakhtin. Então, esse outro se contrapõe constantemente ao raciocínio e à fala do nosso herói, nascido dele mesmo, e determinando
a palavra não sei se seria essa, mas ele determina no leitor essa visão da influência da arte na realidade e vice-versa, porque nos conta da nossa própria existência. A intenção maior do Bakhtin, me parece ser, trazer essa inquietação da ambiguidade, essa inquietação do não finalizado, do não terminado, que é a nossa própria existência, e que, de certa forma, nos move, seja através desse dialogismo, seja através de uma busca para que se saia dessa situação incômoda, da ambiguidade, das coisas não finalizadas, mas que é a realidade da arte na existência e da existência na arte. Não sei se foi clara realmente, não, é muito difícil a gente ser clara em se tratando de Dostoiévski, mas nessa releitura ficou muito evidente o dialogismo e a imersão do outro através dos paradoxos, das contradições do Castelo de Cristal, por exemplo, que constrói e destrói com uma imensa facilidade. Não sei, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Obrigada pela atenção. Eu queria falar sobre a impressão que eu tive do subsolo. Eu não estou escutando bem. Porque o subsolo, me parece que ele é uma simbologia, né? Em um dado momento do livro, tem um trecho, na primeira parte, em que ele diz assim, né? Porque ele, como ela disse, ele dialoga com o leitor, né? Então ele diz assim: caso vocês não me deem atenção ou vocês queiram me humilhar, tudo bem, porque eu ainda tenho o subsolo. Então, até eu chegar nesse trecho do livro, me parecia que o subsolo tinha um cunho negativo. Mas quando eu li essa parte, eu comecei a ficar em dúvida de que poderia ter um cunho estranhamente, não sei nem se é positivo, mas algo como se protegesse o narrador. Como se fosse um porto seguro em que ele pudesse se esconder. Então, assim, às vezes para o leitor o subsolo, né, pode parecer um calabouço, né? Mas para ele pode ser, para o narrador pode ser um útero, um lugar onde ele se esconde do mundo. E aí pode surgir também as questões freudianas, né? Eu diria que o subsolo é o lugar onde ele se refugiava, como nós nos refugiamos em diversões, prazeres, etc. Não que a gente seja contra diversões e prazeres, mas é evidente que a gente se refugia no prazer, nas distrações, na divagação, porque a gente não quer enfrentar essas coisas. Só tem que ele lá no subsolo, lá dentro do subsolo, ele vivia essa coisa infernal de argumentar e contra-argumentar. O escritor, o autor, para mostrar ao leitor, isso é que eu acho heróico nele, Dostoiévski, mostrar ao leitor futuro de sempre, séculos depois, que essa dúvida paira sobre o homem, é real, é metafísica, é um negócio que vai além da metafísica. Porque nós não temos certeza de nada. A fé é uma coisa, eu respeito todas elas, as religiões. Mas pensa bem, qual é a garantia? Será que é assim? Essa dúvida é insuportável para o homem. Ele então procura o subterrâneo. Pode ser tudo, até o prazer. Se Deus não existe, tudo é possível. Exatamente, exatamente. Uma série de pensadores profundos, né, fizeram alusão a isso. Inclusive Jesus Cristo, Buda e muitos outros fizeram uma referência a isso. O próprio Maomé, quando vinha do deserto, né, um homem que nunca aprendeu a ler, escrever. Madre Teresa de Calcutá, né, tem uma carta. Também. Será que eu servi tanto a Deus, mas Deus nunca falou comigo? Exatamente. Simone Veil admirável. Ela não se filiou a nenhuma religião. Estava procurando. Bom, eu, para ler a primeira parte do livro, eu não li todo, fui pulando um mês ou mais.
Mas, para ler a segunda, foram 3 dias. E ultra interessada e reli. Então, a primeira parte eu achei lúgubre, tétrica, era uma coisa assim de uma conversa interna muito angustiante e muito tocante, né? Mas difícil, muito difícil. E também entrei nessa que, eu posso ser até infeliz. Não, mas eu estou numa idade também, mas num pensamento lógico e real. Agora, conversando e ouvindo, e mesmo quando eu li a segunda parte, como tinha a personagem mulher, era mais fácil ainda, porque ainda tinha o outro. Tinha eu, o outro, mas tinha a outra também. Então, é muito mais fácil a gente, na existência, conviver com o outro, que a gente põe a alegria, o amor, a raiva, do que conosco mesmo. Né? E eu tive uma vivência, uns 3, 4 anos, de uma meditação chamada Vipassana. Não sei se vocês conhecem. Nós ficamos 10 dias sem falar. Eu só fiz a primeira parte, esses 10 dias. Nos 4, 5 primeiros dias, a gente estava o dia todo sem falar. De manhã tem muito passarinho e à noite era um sítio, tinha um coachar dos sapos. Então, isso me remeteu à infância, porque eu morei num lugar assim. Bom, os 4, 5 primeiros dias vinham imagens e pensamento o tempo todo. Como a gente não fala externo, tem a conversa interna o tempo todo. E vinha demônios, era muito difícil. E depois do 6º, 7º dia até o 10º, já vieram as emoções de compaixão, amor, etc. E era interessante, o que foi interessante, é que a gente ouviu uma palestra em inglês, mas tinha uma boa tradução em português, no fim do dia, que revelava tudo o que a gente tinha sentido no dia. Então, aquilo tinha um ritmo, e todo mundo, provavelmente, estava sentindo a mesma coisa. Então, eu fiquei imaginando ele ao lado da esposa, que devia ser uma situação difícil, acho que ele era jovem, né? E a conversa interna, que era no silêncio, porque ele, apesar de ter esposa e tudo, ele ia ficar no silêncio, porque ele ia morrer, né, com tuberculose. Então, foi um livro que eu achei que eu não ia ler. Falei assim, acho que eu não vou dar conta nesse momento, mas agora estou vendo que eu vou reler. Sabe, bem interessante essa conversa. Verdade, é interessante sua observação. A experiência do silêncio é uma coisa radical, porque o homem é um falador constante. O homem é um falante permanente. Quando não fala para fora, fala para dentro, fala para si próprio. Ele fala, ele conversa o tempo todo. O silêncio para o homem em geral, para todos nós, para mim, é terrível, porque os demônios que surgem são ficções da gente, mas são resultantes do nosso medo desse silêncio. Nós temos de ficar falando, ficar ouvindo. Então, é uma coisa permanente. Existe um santo da igreja, mas muito no começo da igreja católica, chamado Santo Antão. O Santo Antão era um jejuador e vivia no deserto. Ele viveu 30 anos no deserto. Ele ficou 20 anos sem falar. E ele escreveu alguma coisa a respeito disso, negando que qualquer visita de demônio, qualquer coisa disso, quer dizer, já naquela época era um realista, né? Não via manifestações sobrenaturais nos delírios, nas questões dele, físicas, fugia essas ilusões, e, ao mesmo tempo, ele falava que era uma coisa que mudava a vida dele. O silêncio mudava a vida dele. Quanta coisa que a gente fala, que se deixasse de falar, não mudaria nada o resto, nem para bem nem para mal. Provavelmente para bem. Mas, isso aí. Disse o Lisboa que o homem é um ser falador, né? Então vamos falar. Eu gostei muito da intervenção daquela menina, a intervenção de todos. A menina falou sobre o subsolo, e abre caminho para uma porção de considerações. Mas antes eu quero dizer que eu trouxe comigo Nabokov, um livro do Nabokov. Nabokov prefere Tolstói a Dostoiévski, mas ele comenta Dostoiévski com muita intensidade e faz observações muito lúcidas sobre
o livro que nós estamos comentando hoje. Ele começa dizendo o seguinte, aqui na página 160. Ele começa dizendo o seguinte, que esse livro foi mal traduzido na maioria das línguas ocidentais. O livro foi mal traduzido. O título foi mal traduzido. O título não é esse, Memórias do Subsolo. O título é Memórias debaixo do chão. Memórias debaixo do chão. Né? A versão inglesa é que introduziu Notas do Subterrâneo, então todos acharam mais eufônico, mais interessante, mais bonito falar Notas do Subterrâneo. Mas, na verdade, a história tem este título, Memórias debaixo do chão. E falando a respeito da personagem, né, ele compara a personagem a um rato. Ele se refere, ele criou a expressão, Nabokov criou a expressão homem-rato. Homem-rato. Agora, vamos comentar a parte, né? Vamos fazer um comentário aqui. Qual é o significado do rato? O rato metafórico, o que ele é? O rato nada mais é do que o criador de uma tecnologia, que é a tecnologia da sobrevivência. Ninguém entende mais de sobrevivência do que o rato, que é perseguido. Então, observa Nabokov que uma das corredeiras da narrativa desse livro, O Homem do Subsolo, é essa observação sobre a sobrevivência, apesar da mágoa, apesar da injustiça, apesar do não reconhecimento do nosso valor. Né? E tudo isso aparece na interpretação do Nabokov. Há um texto que eu gostaria de ler, mas eu não vou ler. Eu acredito que eu tenha decorado o sumo dessa observação. Há um trecho do livro que diz o seguinte, a respeito do bem e do mal, das coisas erradas e das coisas certas. Então, o próprio Dostoiévski escreve mais ou menos o seguinte, só a ideia, não a estilística dele, né? Só a ideia diz o seguinte, os homens fazem coisas erradas, mas por que fazem coisas erradas? Fazem coisas erradas porque não estão atentos a seu interesse. Se todos conhecessem o seu interesse, esse interesse não leva ninguém a coisas erradas. O homem só erra, o homem só é mau, só é maldoso quando ele contraria os seus interesses. Então, nós falamos, o Lisboa falou um pouquinho aqui sobre a religião, sobre crença, sobre fé. Então, Dostoiévski antes de mais nada, um crente. Ele é religioso. Aliás, o próprio Nabokov diz o seguinte, Dostoiévski espalha Jesus Cristo por toda a sua obra. E é verdade. Nós conhecemos boa parte da obra de Dostoiévski. Ele é encantado com Jesus Cristo, com a figura de Jesus Cristo, e espalha na sua obra literária, nos seus comentários. Né? Bom, mas, então, por Dostoiévski, todos os interesses do homem, todos os interesses são bons, né? Porque já se estabelece que é a origem divina desses interesses. O homem, pensem bem na palavra interesse. A palavra interesse. A palavra interesse é encantadora. A palavra, desculpem a maneira de dizer, a palavra interesse é muito interessante. Observe o seguinte, entre, e esse é o verbo latino, sum est foi essere, que é o ser. Então, interesse nada mais é do que o nosso ser. Nós nos caracterizamos por nosso interesse. Então, para os religiosos, esse interesse, esse é o próprio homem, tem uma origem divina, que não pode errar. Quer dizer, o erro,
o mal, o mal feito, o crime e todas as sequências de desastres da natureza, isso não tem origem divina. A origem divina é outra coisa, serve de farol para o homem, serve de... Bom, parece que eu estou abusando aqui do direito de falar, mas só vou completar dizendo o seguinte, os grandes espíritos, os grandes homens, têm sempre pontos de contato. Observem o ponto de contato que eu acho para esse romance de Dostoiévski. Eu vou dizer uma frase. A vida é a narrativa de um louco, cheia de som e fúria, não significando nada. Quem disse isso? Shakespeare. E não parece esse romance? Olha o encontro de grandes espíritos. Não é? Bom, concorda comigo, Lisboa? Mais ou menos. Mais ou menos. Bom, é o que eu tinha a dizer para vocês. Eu queria que... Roberto, como vai? Receba o microfone. Vai falar Roberto Matarazzo. A tradução do livro, que não traduzindo não como subsolo, mas como chão, eu acho que provoca quase como uma reversão do próprio sentido do livro que eu tinha entendido até então. No subsolo é lúgubre, eu diria para você que quase é o fim. No chão estão as sementes, e lá está a semente da vida. Então, essa possibilidade de criação do chão, da potência criativa que existe nessa semente, eu acho que muda completamente o sentido desse livro. Para mim, ele sai do campo do lúgubre e ele vem pela possibilidade do ser. Mesmo que essa possibilidade venha carregada de uma enorme angústia durante todo o viver. Mas, para mim, passou a ter um sentido diferente. É uma interpretação inteligente. Eu queria comentar em relação à primeira parte. No final da primeira parte, ele faz uma série de reflexões sobre memórias, o que são as memórias, afinal. Ele cita Heine em relação a Rousseau, que Rousseau teria mentido, e ele começa a se questionar sobre o que ele está falando, se era verdade ou não, se tinha uma ordem, se tinha uma lógica, qual era o propósito dele de estar fazendo aquilo. E no final da segunda parte, eu acho que ele acaba fazendo uma reflexão sobre o que é o subsolo. E ele contrapõe a vida viva. Ele vai isso é citado entre aspas em alguns momentos. E tem uma passagem também que me marcou muito, ele fala assim: o que vale mais a pena? A felicidade barata ou um sofrimento elevado? Que eu acho que ele está contrapondo a vida viva, a felicidade barata e o subsolo ao sofrimento elevado, né? Não sei se a minha interpretação está correta. Eu acho que o livro, ele, no conjunto, a gente lendo ele todo, as duas partes, e meditando, pensando na coisa, amadurecendo o que se foi visto, a gente chega a conclusões que variam de pessoa para pessoa, verdade. Nem sempre é unânime a visão da coisa. Agora, antes de aceitar se Dostoiévski tinha razão ou não, ele acertou ou não, escrevendo esse livro dessa forma, é o caso de dizer o que é que eu penso dessa coisa que ele disse, eu, leitor. Isso é fundamental. O título não tem nenhuma importância. A segunda parte do livro tem porque a respeito da neve derretida, perguntaram a ele o que ele quis dizer com isso, ele disse, sei lá, não sei, ele não deu a menor importância para isso. Quer dizer, título não tem importância. A importância é o livro página a página, o que contém. Isso é concreto no livro. E a mim parece que no conjunto é aquela coisa, é a nossa confusão, nossa perplexidade diante da coisa, da transcendência da coisa real. Nós estamos perplexos, somos perplexos, queiramos ou não, tenhamos coragem ou não, mesmo que a gente seja tentado a desviar no outro sentido
e procurar ver uma outra coisa naquilo. Né? Ou distrações, como a carnavalização, por exemplo. Né? Distrações, formas de esquecer um pouco dessa... Em outras palavras, esquecer que a morte existe. Não é que eu defenda a ideia de estar choramingando porque existe, que seria um absurdo. Isso é uma condição, se é inevitável, faz parte do nosso corpo, faz parte da nossa essência. Nós somos ligados à vida, essa coisa maravilhosa que é a vida, a capacidade de ver, ouvir, é incrível. E o depois nos é vendado completamente. Isso não deixa de ser uma armadilha. Não diria uma armadilha, mas uma... não sei como dizer. Uma coisa chocante. Essa ideia de ser chocante nos deixa muito abertos para entender as coisas. É uma coisa revolucionária, até, de certo modo. Muita coisa que ele diz no livro é uma verdadeira revolução, uma revolução pacífica, não é aquela revolução que ele pregou e foi preso, que pregou de armas, etc. Ele já estava descrente disso, quando foi condenado à morte e depois livre do fuzilamento. Mas ele chegou até aquele ponto que acreditou em algumas coisas dessas ilusões, esse tipo de coisa que entretém a gente, que disfarça a gente dessa realidade. Aí vem a pergunta, mas fazer o quê? O que você propõe que se faça em vez de... Não propõe nada. Eu também estou nisso. Eu sou vítima disso, eu também sou passivo nisso. Estou envolvido nesse mistério. Não tenho nada a dizer a respeito, não sei segredo nenhum, não tenho nenhuma revelação religiosa ou mística ou qualquer coisa para comunicar. Não tenho, para ser honesto, não tenho. Agora, fico meio deslumbrado com essa coisa toda. Tanta beleza. A gente quando vê essa primavera, essa coisa aí, essa vida, o sol de manhã ou a chuva, isso tudo é surpreendente, é bonito, é belo, é comovente, ao mesmo tempo. Nonsense, como dizem os americanos. Não faz sentido que tanta beleza possa ser privado com um mero fechar de olhos para sempre. Ele fala disso o tempo todo, e não só nesse livro, ele fala em vários livros dele. Ele gosta de falar em pessoas violentas, ele gosta de descrever bandidos, ele gosta de falar em loucos, varridos, gente que está fora dos trilhos, que não está satisfeita, gente contentinha com a vida, não. Gente que está revoltada, gente que está desesperada. Ele é um autor dos desesperados. Agora, ele quer falar para leitores que tenham bom senso para entender essa coisa e não queiram negá-lo, recusá-lo ou interpretá-lo de outro modo, apenas para ficar livre dessa questão que é colocada ali, metafísica, né, transcendente. Fora disso, a mim, pode ser que seja uma limitação minha, mas fora disso eu não vejo que não há nada. A gente tem de aguentar o Dostoiévski. Mas ele começou perguntando assim, sobre a coisa da alegria, né? Mas em outros grandes autores, Victor Hugo, Tolstói, Tchekov, tem momentos de alegria, de amor, de claridade. Em Dostoiévski a gente não vê muito isso, né? Ele é um grande autor, mas, como ele disse no início, talvez de uma certa tristeza de viver, né? Olha, eu diria que depende do livro de Dostoiévski. O Idiota de Dostoiévski é uma coisa, é um verdadeiro homenagem à beleza, à simplicidade. Eu preciso ler. A inocência. É um livro grosso, às vezes desencoraja pelo tamanho. Mas o Idiota é a história de um príncipe, Mishkin, que recebeu uma herança. Simplesmente ele recebeu um principado. E ele então vem do interior da Europa e se encontra com muita gente num trem que leva para São Petersburgo. Nesse trem há um outro sujeito também, que é um homem riquíssimo, estava apaixonado por uma mulher mais bonita da cidade, e o príncipe está chegando ali com aquele jeito desajeitado, caipira dele, absolutamente autêntico. É o homem de pé no chão, feliz porque é feliz, feliz porque não fica angustiado com a morte certa. Não fica, não. Sabe que vai morrer. Então, a conversa deles no trem, esse primeiro capítulo do Idiota, é uma coisa maravilhosa.
Uma coisa maravilhosa, porque ele vem com toda aquela petulância, o outro vem com a petulância dele, é isso, é isso. Você vem de onde, afinal? Mas qual é o que você faz na vida? Ele disse, não, eu não tenho um título aí. Qual é seu título? Príncipe. Príncipe? Pensam que ele está louco. Outras pessoas dizem, não, é verdade. Eu tinha ouvido falar. Ele começa a ser bem tratado, começa a ser elogiado, começa a ser cercado, convidado a morar em lugares, se hospedar. E a tal mulher bonita que aparece lá, ele diz que eu estou deslumbrado com a beleza dela. E o outro, que era candidato a ser companheiro dela, fica irritado com aquilo, é um rival. E aí as coisas se desenvolvem assim. Mas é um livro luminoso. Ele tem outras coisas também. Boa noite a todos. Já fui apresentado no início, com muito prazer. Sou o vereador Fernando Holliday, o mais novo dessa legislatura, com 20 anos. É um prazer estar aqui com tantas mentes brilhantes, cujas memórias guardam grandes segredos e aprendizados do passado e que certamente espero e tenho visto que me ensinarão muito sobre o futuro. Durante a campanha eleitoral e durante as últimas experiências que tenho tido na política, de uma forma geral, tenho visto muito, cada vez mais, o avanço da internet, da tecnologia, de uma forma geral, não só no Brasil, mas em toda a humanidade. Apesar de não ter lido as memórias de um subsolo, ao meu primeiro contato, fiquei na curiosidade de saber o que talvez Dostoiévski teria mudado em seu livro desde que o escreveu. Quer dizer, para os tempos de hoje, todas essas contradições da humanidade que se apresentam no livro e todo esse esconderijo, né, que se procura, hoje essas contradições, talvez comparadas à época que o livro foi escrito, estariam mais evidentes, porque, afinal de contas, todos agora têm voz, podem descrever as suas contradições ou as contradições do outro, ou toda esta revolução tecnológica teria disfarçado cada vez mais essas contradições e, portanto, jogado a humanidade cada vez mais na artificialidade. Então, trazendo um pouco o livro para os dias de hoje, fico na curiosidade. Eu acho que nada mudou na história da humanidade, basicamente. Nada mudou. Eu acredito que, não sei, não poderia dizer, afirmar com datas, etc., mas o homem sempre foi isso, sempre viveu com essa perplexidade. O que nós temos hoje é mais rapidez em tudo, na informação, etc., etc. A rapidez não muda a essência das coisas. Uma mentira mais rápida é igualzinho uma mentira lenta. É falso. Agora, a modernidade se gaba, se orgulha e pensa que acrescentou alguma coisa. Sim, a tecnologia é maravilhosa. As coisas são feitas muito melhor, as doenças são tratadas, podem ser tratadas, etc. E a gente tem uma noção do que está acontecendo no Japão, na mesma hora em que se sabe o que está acontecendo em São Paulo. Nós estamos aqui depois dos 70, felizes da vida, conversando. É verdade. Dostoiévski já não estaríamos lá. É verdade. Mas isso daí não alterou nada. No fundo é a mesma coisa. O homem é sempre o mesmo homem. A questão política, por exemplo, é necessária. A existência de política é necessária, é claro. Porque política é polis, é a cidade, a administração da cidade. Nós vivemos num grupo que é cada vez mais numeroso, então é cada vez mais importante a política, no bom sentido. Agora, saber o que se fez da política. O que se fez da política. Então, se a política é um negócio, é um truque para ganhar dinheiro, por exemplo, foi para pior. Se a política foi uma coisa para beneficiar uma maioria desfavorecida, com uma situação que não dependeu dela, aí, nesse caso, vale a pena. Mas, de resto, não. A moderna tecnologia não melhorou em nada o homem, nada, pelo contrário. É o botão apertado e 1 milhão de pessoas mortas, uma bomba atômica.
Isso aí é produto da modernidade, é o chamado progresso. Que progresso é esse? Os Estados Unidos tiveram de se justificar, até hoje se justificam com o bombardeio de Hiroshima e Nagasaki. Quem viu as fotografias daquela época, tantas crianças, tantas mulheres, tantos homens, tanta gente humilde, estudantes, transformados ali num graveto, uma coisa cruel. Eles disseram que para evitar que morressem mais americanos na guerra, evitar que morressem mais, eles mataram mais. É um negócio compatível com a realidade. Eu não sou contra, não tenho nada contra, assim, no conjunto dos Estados Unidos ou qualquer outro país, eu não tenho. Mas que a modernidade nada fez para mudar, nada fez, não muda. Esse é um dos dramas dessa descoberta do livro, do subsolo. O homem é aquilo e continua sendo aquilo. Como? Ele fala isso, que a humanidade não está mudando sobre a questão da guerra. Ele faz uma menção a isso. Agora, o principal da fala dele não é a fala propriamente. É o fato de... O principal da fala dele é o fato de que é inútil, as palavras não resolvem, os argumentos são falaciosos, são falsos. A gente, quando constrói uma frase, quando faz uma pergunta, quando afirma alguma coisa, a partir de todos nós, eu, qualquer um, ele constrói de acordo com o interesse. Interesse não é legítimo só porque é interesse. Há interesses legítimos e outros muito menos legítimos. Na verdade, o que há é essa questão é que nós não nos conformamos com a ignorância, não ter certeza das coisas. No entanto, nós temos certeza de milhares de coisas, pensamos ter. Alguém pode dizer, mas o que você quer então? O caos? Não. Claro que não. O caos não leva a nada. Essa incerteza seria levada à loucura. Levaria ao que é essencial no homem, a violência, no fundo, porque desconhece, porque nada sabe. Mas o lado animal preponderaria. Agora, eu acho o livro uma experiência notável, esse livro do Dostoiévski. Memória do Subsolo, ou que outro título possa ter, ou que o título possa ter em russo, principalmente, não muda nada. Ele é uma coisa atrevida para aquela época e para todas as épocas. Ele coloca o homem diante de si mesmo. Ele ilude e depois desilude. Ele constrói uma coisa e derruba aquilo, um empurrão. E diz, assim são feitas as certezas, feitas de incertezas. Vai por aí. Parece uma coisa pessimista, deprimente. É a simples realidade. A gente pode sorrir, pode viver perfeitamente, conviver com essa coisa, porque existe a beleza no presente. Acontece que a gente não vive no presente, a gente vive no amanhã sempre. Ou no ontem, lembrando do ontem ou do amanhã, a gente não vive naquele ponto exato do agora. A gente vive antes do agora e depois do agora, o amanhã. Isso. Eu tenho uma observação, em primeiro lugar, uma ressalva. Sobretudo para aqueles que estão tendo contato pela primeira vez com uma figura como o escritor nos brindou com essa conferência. É um dos casos raros de um escritor que é pensador. E todo pensador tem laivos, e aqui ficou mais do que demonstrado na sua conferência, de profetismo. Quer dizer, um homem que não só é capaz de julgar a beleza da forma de um livro, mas penetrar o espírito do livro, que o livro exatamente quis dizer. Então, eu, na academia, modestíssimo, integrante dela, eu sou um admirador, sou dos maiores admiradores conferencista dessa noite. Mas queria dizer, em face da sua última intervenção, sobretudo na indagação que o jovem vereador fez, que, a meu ver, não obstante a tecnologia
não tenha tido a felicidade de mudar as coisas, de mudar o enredo do livro e as conclusões a que se chega fazendo leitura pelo livro, e hoje foi uma demonstração muito brilhante de várias formas de ler o livro. Eu acho que a humanidade, pelo menos, aumentou a taxa de possibilidade das pessoas lerem o livro. Quer dizer, ainda que não se saiba onde fica a pista de aterragem da existência, nem se ela existe, porque, como disse muito bem o nosso conferencista, não há certezas, não é? De qualquer maneira, mais gente pode participar desse sentimento, ainda que seja um sentimento de angústia. Pelo menos a democratização aumenta e haverá mais gente angustiada, mas a angústia nunca é um sentimento apenas negativo. Ele chama uma porção de coisa, e sobretudo a angústia que vem da leitura, que exige que a pessoa leia e tenha compreensão para essa leitura. De maneira que, nesse sentido, eu acho que a humanidade, nesses anos, ganhou uma taxa de expansão. E como eu sou convicto que ganhou essa taxa de expansão, ou essa taxa de se aproximar mais de uma igualização, é muito fruto dos direitos humanos, e eu acredito neles. Eu sei que estou puxando a sardinha um pouco para o meu lado, mas eu sinto que, nesse lado, a humanidade ganhou um poder maior de consciência. Ainda que seja para eleger o Trump, mas é possível que um Trump do passado fosse eleito sem argumentos justificadores para aqueles que o apoiam. Pelo menos agora, esses infelizes que votaram nele sabem justificar com mais argumentos, porque leram mais que os outros, foram mais a universidades, etc. Quer dizer, eu acho que, nesse sentido, a tecnologia colaborou. Quer dizer, ela aumentou a taxa de igualização no mundo. Quer dizer, é uma coisa que a gente talvez não sinta, não seja palpável o que tenha resultado efetivamente disso. Quer dizer, que certeza veio do século XVIII, quando só se tinha dúvidas, para agora, se a gente continua com as dúvidas. Mas eu acho que mais pessoas coparticipando da possibilidade de ter essa dúvida, eu acho que isso é um acréscimo da humanidade. Eu acho que isso é uma visão verdadeira, absolutamente verdadeira que você tem, e otimista, verdadeira. E é também uma expectativa. Nós estamos testando o presente. Mas, verdade. Antes do Mafra encerrar, eu gostaria de dizer que a palestra do Luiz Carlos Lisboa foi muito elucidativa. E eu compartilhei de alguns depoimentos, inclusive no começo com o seu, porque eu me senti também muito triste e angustiada de ver como é apresentado o homem. E a parte do subsolo eu considerei realmente um refúgio, porque eu acho que, à medida que a gente vai envelhecendo, como é o meu caso, a gente usa mais a reflexão e o isolamento e procura falar o mínimo possível. Hoje em dia, eu gosto muito de ouvir, de aprender as coisas e de me atualizar no que está acontecendo, e me sinto extremamente defasada em relação à tecnologia atual,
que eu gostaria de estar podendo me movimentar mais com ela, inclusive em computador, em tudo que nos é oferecido hoje em dia, e que a minha geração talvez não esteja, ou já tenha ultrapassado essa época e não se utilize o suficiente disso, embora eu admire o que está acontecendo. E muito obrigada a vocês todos. O Mafra vai nos falar sobre a nossa o nosso próximo encontro e o próximo livro. E obrigada, Luiz Carlos. Obrigada a você. Bom, nós estamos encerrando o nosso trabalho de hoje. Eu agradeço ao Lisboa, né, essa aula magnífica, esse trabalho tão bem feito, esse estilo dele de escrever antes as teses, né? E depois desenvolver conforme a reação de quem está ouvindo e participando, é muito bom. É exatamente o discurso difuso que se usa nas boas academias, né? Todos falam, os critérios são apresentados, são discutidos, e tudo num ambiente afável, de amizade, de família, como o nosso aqui. A nossa próxima reunião, o Lisboa voltará em abril. Em abril, na última quinta-feira de abril, ele vai analisar uma obra muito importante, Albert Camus, O Estrangeiro, né? Ele vai analisar essa obra. E eu tenho muita curiosidade intelectual de ver como ele vai abordar essa figura, Albert Camus, né? Os anos 60, o existencialismo militante, o existencialismo e a política da ocasião, os erros de Sartre, do próprio Camus, né? Vamos analisar tudo isso, trazer de volta aos anos 60 e o significado disso para a cultura. Nesse livro que eu trouxe, do Nabokov, ele se refere a Sartre. Sartre é um grande escritor, prêmio Nobel de literatura, embora ele não tenha querido receber o prêmio, mas recebeu, e é um grande escritor, né? E há uma oposição ideológica entre Sartre e Camus. Vamos ver isso no Lisboa. Mas o Nabokov, a respeito de Sartre, ele se refere negativamente da seguinte maneira: sim, Sartre, aquele jornalista francês, só isso. Aquele jornalista francês. E não é só isso, claro. Mas na última quinta-feira de março, nós vamos analisar, então isso interessa a vocês, vamos analisar o livro de John Steinbeck, Ratos e Homens. Esse livro é um livro pequeno, muito importante, necessário a quem quer ser escritor. Aliás, as nossas escolhas tem esse objetivo. Um clube de leitura reúne sempre candidatos a escritor. Gente que quer escrever, que quer argumentar, quer discutir isto ou aquilo, quais as dimensões da literatura, o que é a literatura, o que é ficção. É possível apreender-se o mundo pela ficção? E são perguntas que nós fazemos aqui, resolvemos, discutimos, e há livros importantes exatamente para isso. O Dostoiévski é importantíssimo para isso. O Tolstói também é muito importante para isso. E na última quinta-feira de março, nosso próximo encontro, nós teremos Ratos e Homens. Leiam, Ratos e Homens. Vocês vão gostar muito, que é impossível não gostar de John Steinbeck. Vocês vão gostar muito, e é uma leitura necessária para escritores e estudantes de literatura. Bom, então a nossa reunião está encerrada.